Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos no nosso canal da Ferraz Evento, hoje com uma roda de conversa, as políticas atuais de educação, uma intervenção social de um grupo de intelectuais. Como vocês têm nos acompanhado e assinado, estamos todos juntos por um manifesto pela educação democrática humanizadora. Hoje eu tenho 3 ilustres convidados. Professor doutor Bernardo Charlot, meu amigo, meu mestre, meu educador de referência. Nós trouxemos ele diretamente de Sergipe, aonde ele reside atualmente, apesar de ser francês. Trabalha na Universidade Federal de Sergipe, professor convidado, além da Paris 8. Temos também o professor Valdo Cavalletti, do Movimento de Alternativas por uma Nova Educação, e o nosso querido também professor Marcos Rogério, pedagogo, membro também da Moane. Hoje o debate é com eles, eu vou apenas mediar, escutar e trazer as questões de vocês. Cheguem para cá vocês 3, meus amigos, professor Bernardo Charlot, Valdo Cavalletti e Marcos Rogério. Sejam todos bem-vindos e vamos começar com o professor Bernardo Charlot. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço o convite. Temos que relembrar que esse grupo de intelectuais, a Uniprosa, acabou de publicar um manifesto com assinatura de mais de 40 pessoas, e depois de ser publicado, esse manifesto já tem quase 1.200 assinaturas de todo o Brasil e algumas de fora, de França, de Portugal, de Argentina, até de Chile, até de Suíça e de Suécia. Esse manifesto passou a ser a expressão daqueles que não querem mais os rumos atuais da educação e das escolas e das políticas educacionais desde 2016. E também no mesmo grupo de que Valdo é dos animadores, e Marcos e você já participamos. Esse grupo vai publicar um e-book coletivo, com 41 autores, que vai sair no dia 19 de setembro, que é a data aniversário do aniversário de Paulo Freire. Não é por acaso. Bom, vou dizer algumas palavras para começar nesse primeiro bloco sobre o que fizemos e a relação com Paulo Freire. Bom, existe uma figura bem conhecida na vida social e cultural francesa, que é a figura do intelectual. É alguém que intervém nos debates sociais, um escritor, um filósofo, um cientista, um intelectual, que tem a confiança do público, porque ele não é um político. Ele não fala repetindo as palavras de ordem de uma organização. Ele fala enquanto intelectual, a partir do que ele é, do que ele pesquisa. Ele tem uma atenção particular do público. Tem que é bem conhecido do Brasil, historicamente, é Victor Hugo. Victor Hugo foi dos primeiros grandes intelectuais. Tem outros na vida social contemporânea. Na França, Jean-Paul Sartre, Bourdieu, Foucault. Nos Estados Unidos, Noam Chomsky. Acho que podemos dizer que nosso grupo da Uniprosa está fazendo um trabalho de intelectual coletivo sobre a questão da educação. Porque nós, qual é a nossa legitimidade para fazer isso?
Alguns de nós são conhecidos, reconhecidos como pesquisadores em educação, muito presentes nas bibliografias dos departamentos de educação, de pedagogia. Outros são professores da educação básica, são animadores atores de associações que tentam mudar a escola. Na verdade, a nossa legitimidade é que acho que representamos, de certa forma, aqueles que estão em desacordo profundo com as políticas de educação desde 2016, mas piorou nos últimos 2 anos. E aqueles que não querem mais, que não conseguem mais ficar no silêncio. No nosso manifesto, é grande grito coletivo para dizer não, a educação não é isso, a educação é outra coisa. Bom, o e-book que vai ser publicado em 3 dias, que está já quase pronto, bom, esse e-book é esforço para dizer de uma forma mais singular, a partir dos nossos valores coletivos, qual tipo de educação queremos. Uma educação democrática, uma educação humanizadora, uma educação, poderíamos dizer, com as palavras de Paulo Freire, emancipatória. Bom, não a escola de hoje, claro, que defendemos a escola, mas também queremos transformar a escola. Mas não transformar a escola para ela se tornar uma escola militar, bom, com hierarquia e obediência como valores principais, esquecendo a necessidade do desenvolvimento de cada criança e do espírito crítico. Bom, ainda menos o homeschooling. Bom, criança que não vai mais para a escola e que assim nunca vai encontrar outro na sua diferença. Bom, também não podemos aceitar as palavras recentes do ministro da Educação, quando ele disse que as crianças com deficiência atrapalham as outras crianças e os impedem de aprender. Espero que essa opinião foi emitida no momento de grande cansaço mental do ministro, porque ela é totalmente inaceitável. Bom, a presença de crianças com deficiência é uma oportunidade de formação para todos, para essa criança, mas também para os outros, uma oportunidade do encontro com o outro na sua diferença, encontro que possa impedir as crianças de cair nessa cultura do ódio que está se desenvolvendo nesse momento no Brasil. Eu acho que nem é necessário dizer a nossa indignação quando o ministro pretende que a universidade não é para todos. Bom, país moderno e democrático abre as portas das universidades. Bom, a abertura da universidade é potente fator de desenvolvimento individual, mas também de desenvolvimento coletivo econômico do país. Nem entendemos como o ministro da Educação pode pedir de fechar as portas da universidade. E muitas outras coisas, muitos outros retrocessos que indicamos no nosso manifesto. Claro, enquanto intelectual coletivo, nos reconhecemos plenamente e completamente nesse grande intelectual e também ator que foi Paulo Freire. Bom, não é por acaso que o nosso e-book vai ser publicado no dia 19 de setembro, que é aniversário do centenário de Paulo Freire. Recentemente, a Assembleia Legislativa de Sergipe me pediu falar sobre a questão por que Paulo Freire incomoda. Mudei, ampliei, disse por que e quem Paulo Freire incomoda. Porque, na verdade, Paulo Freire não incomoda. Paulo Freire é o patrono da educação no Brasil. Bom, muitas escolas
tem o nome de Paulo Freire. É o autor brasileiro mais lido no mundo. Bom, Paulo Freire é uma honra para o Brasil. E, portanto, eu disse, a questão não é saber por que Paulo Freire incomoda. Bom, a questão na verdade, quem são esses marginais esquisitos, esdrúxulos, que no Brasil atacam Paulo Freire. Bom, em verdade, eles não leram Paulo Freire, são incapazes, vocês podem verificar, até de dizer um título de uma obra de Paulo Freire. Não leram Paulo Freire, não sabem nada sobre ele. Uma semana eles atacam o Papa Francisco, dizendo que ele é comunista. Bom, outra semana eles atacam o marxismo cultural, sem ter lido Marx e sem se preocupar com a cultura. Bom, é gente de ressentimento, de ódio. Bom, alors por que atacam Paulo Freire? Eles poderiam atacar muita gente. Por que atacam Paulo Freire? Porque Paulo Freire é um triplo símbolo. Paulo Freire é um símbolo da alfabetização. A alfabetização do povo, da educação do povo. Bom, temos que lembrar que era proibido ensinar a ler e escrever aos escravos. Bom, Paulo Freire ensinou a ler e a escrever aos nordestinos e de forma eficaz. É isso que eles não aguentam. Paulo Freire é símbolo de uma educação que seja conscientização, reflexão sobre sua vida, sobre a sociedade, sobre as desigualdades. É isso que eles não aguentam. Paulo Freire é símbolo de uma educação emancipatória, da liberdade, da esperança e não do medo. Bom, Paulo Freire, podemos resumir, pensa a educação como liberdade e inteligência. Portanto, logicamente, ele é atacado pelos inimigos da liberdade e da inteligência. Bom, cada tem, vou terminar assim, dizendo que cada tem o seu intelectual de referência. Bom, alguns têm como intelectual de referência o astrólogo Olavo de Carvalho, que é um poço de ódio e de ignorância. Bom, nós temos Paulo Freire, que é um farol de liberdade, de amor e de sabedoria. Nós, da Uniprosa, enquanto intelectual coletivo, avançamos nas mesmas pistas que Paulo Freire. Muito obrigada pela sua contribuição, Bernardo Charlot. E não é à toa que Paulo Freire também é um dos autores mais citados, entre os 4 maiores citados em todas as academias. Então, quer dizer, há algo a aprender, há algo a homenagear, e não é à toa que querem silenciar de novo Paulo Freire, né? Valdo, agora é com você, meu querido, seja bem-vindo. Boa noite, Jane. Boa noite, que bom te encontrar aqui, mesmo em tempos difíceis, né? Mas é um prazer enorme estar aqui contigo. Acho que a última vez presencialmente já vão lá uns 3 anos que a gente se encontrou, e que bom encontrar o Bernardo Charlot, que há muitos anos eu acompanho e leio, né? Embora nós nunca tivemos a oportunidade de fazer uma festa juntos, né? Presencial, mas parece que agora vai sair no final da pandemia, porque eu já me comprometi ir para Sergipe e nós vamos lá fazer um banzé lá no Nordeste. Mas eu conheci o Charlot através de publicações dele, ainda no início da década de 90, quando fazia doutorado na USP. E o Marcos, que eu convivo com ele em vários momentos aí da caminhada, tanto na Uniprosa como na ANE, que já fala um pouquinho sobre isso. Eu queria situar essa temática que você coloca, Jane, da seguinte forma: com marcos referenciais. Nós estamos vivendo esses tempos atuais muito difíceis. Mas a dificuldade no nosso país, ela é centenária. Uhum. O que teve um pouquinho
alguns avanços interrompidos por uma ditadura, que até o Charlot toca ao tocar na vida do Paulo Freire, quando começavam alguns governadores a fazer alguns movimentos de inclusão social através da educação, e há uma referência muito forte no Nordeste com o Paulo Freire, com a sua experiência em Angicos, a partir do início da caminhada dele em Pernambuco, e de repente é um dos banidos do nosso país porque ousou alfabetizar e dar um sentido para a educação para pessoas que eram completamente excluídas. Vivemos uma escuridão de 25 anos em torno, e aí o marco que eu coloco é a Constituinte de 86 a 88, com a Constituição de 88, uma Constituição que ousou ser chamada de Constituição Cidadã, e que tem muitos pontos de avanços sociais e de políticas públicas, entre elas a educação. E é interessante que nós já vamos lá há mais de 30 anos dessa Constituição, e a meia centena de emendas constitucionais que ela recebeu, todas foram para tirar direitos. Não tem nenhuma de inclusão de direitos. De 88 a 2001, todas as emendas constitucionais retiraram direitos daquilo que se chamou a Constituição Cidadã. Em 96, nós tivemos um pequeno passo, né, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e a partir lá desse milênio, desse século, os governos progressistas, já eleitos diretamente pela população, foram dando alguns gatinhos para frente. O importante é que os passos eram para frente. E como a Constituição e a própria LDB foram determinando, nós teríamos planos decenais da educação. Em 2014, depois de um longo debate nacional, nós tivemos a aprovação de um plano decenal da educação que iria de 2014 a 2024. Passou por conferências municipais no Brasil inteiro, passou pelas conferências estaduais e foi aprovado pelo Congresso como plano decenal 2014 a 2024. E é interessante que, a partir daí, a escuridão começou a voltar. Impeachment da Dilma encaminhado em 2015. E é interessante que o impeachment vem junto com uma PEC, com uma dessas emendas constitucionais, dessas do retrocesso a partir da Constituição, que foi intitulada, reconhecida nacionalmente como a PEC do fim do mundo, porque ela congelou por 20 anos os recursos públicos para a saúde e para a educação. Então, é evidente que esse movimento que vinha tendo no Brasil por uma educação democrática, como se nós estivéssemos revivendo 63, 64, quando começou a ditadura, começa a se fechar e uma presidente recebe o impeachment. E o primeiro ato do interventor é fazer a PEC do fim do mundo. E vejam vocês que é no ano de 2015 que a Dilma ela é afastada, 2016 definitivamente, e no ano de 2016, paralelamente, porque ela ainda não cassada, mas afastada do poder, no trâmite do impeachment, a PEC do fim do mundo tramita, né, que era a tal da PEC 241 da Câmara Federal, a PEC 55 do Senado, que vai se transformar no congelamento de todos os recursos públicos por um ciclo de 20 anos, que vai acabar em 2037. Ninguém sonhava que ia ter uma pandemia, então os recursos da saúde congelados, mas tudo isso tem um sentido muito forte por trás do negócio educacional, do desmonte da política educacional a favor de um negócio educacional. No Paraná, nós já vimos numa coisa bem pontual no país, que foi o massacre dos professores, tem inúmeros vídeos que podem ser buscados no YouTube, né, o massacre de 2015,
com helicópteros, bombas na frente do palácio, muitos professores feridos. E em 2016, nessa esteira toda de movimentos, vem a ocupação das escolas no Paraná, muito mais forte por causa do decorrente do massacre, onde que mais da metade das escolas públicas do Paraná foram ocupadas e com ataques militares para cima disso, que desencadeou agora, nesse ano passado, pelas escolas cívico-militares, onde o Paraná tem mais de 3/4 das escolas do país encaminhada para se transformar as escolas públicas em escolas militares. Tudo isso aí faz parte do mesmo contexto. É por causa disso que nós vemos reagindo, e veja como é o paradoxo. Eu acho que, por todas as dificuldades que uma pandemia causa, tem o outro lado, que ela está nos possibilitando reunir de outras formas, que é isso que o Charlot começa a apresentar, que são movimentos que fervilham pelo país inteiro e que, por essas novas tecnologias que eles querem usar na educação, que é um desastre, mas ela serve para nós nos organizar, e nós estamos nos organizando. É disso que nasce a Uniprosa, que é a universidade que versa a prosa, são pessoas que militam, têm seu modo de vida, têm sua história de vida na educação e que se propõem a conversar uns com os outros. Esse movimento de todas as idades, de todas as experiências, de todas as culturas, de todos os territórios, de todas as instituições, de todos os campos dos saberes, é que constrói esse manifesto, que foi lançado no dia 7 e que está aberto aí para vocês assinar e se sumar valendo. E já lança esse e-book que o Charlot fala, onde que tem aí 41 educadores, né, com 40 textos, falando sobre uma educação democrática e humanizadora. Estruturante e fundamental. E eu com 40, para ir para o meu fechamento aqui, com 45 anos atuando na educação pública, eu tenho 67 anos, na ativa, é meu modo de vida, eu faço da minha vida a educação e da educação a minha vida, me somo com todas essas pessoas aí, com Jane, Marcos, Charlot, Pacheco, Celso, Libânio, Terezinha Rios, toda essa pleia de educadores de todas as idades no país, que nós estamos dizendo assim, nós não vamos ficar quietos, não. Não temos uma Constituição para ficar quieto, nós não temos um plano decenal de educação para ficar quieto, e é esse que é o paradoxo, nós vamos se organizar muito mais rápido do que anteriormente. E é nisso que eu agradeço o convite aqui, porque eu, com esses 45 anos, hoje eu atuo num movimento que se chama Movimento de Alternativas para uma Nova Educação, MOANE, que está no YouTube, está no Instagram, está aí no Facebook, está em todos os espaços, nós temos coletivos, nós atuamos em roda, em rede, numa teia de saberes, mas tem uma coisa que nos une todos nós, é um compromisso com uma educação que humaniza. É isso que vai fazer a diferença na história. E é isso que não adianta inventar em Bozo, aí boiada, isso aí é para tudo passageiro, eles se atrapalham eles mesmos com os cascos deles. Nós vamos tocar eles com o berrante deles, nós vamos tocar com a palavra da educação, não é que nós vamos comemorar o Paulo Freire com saudosismo. Não, o Paulo Freire está vivo, todos nós estamos vivos e a população brasileira está viva para nós fazer a diferença daqui para frente, daquilo de onde que nós chegamos, não foi à toa até aqui, nós vamos continuar cada vez mais fortes. Valdo, exatamente, eu queria aproveitar essa sua fala, quando a gente diz, né, que o coração do Paulo Freire bate em cada um de nós que leva essa palavra, e juntos a gente vai esperançando. Tem aqui um comentário do professor Dilson Cavalcante, que nos diz: queria dizer que está em planejamento a organização de um livro articulando as ideias de Bernardo Charlot e Paulo Freire,
Já vimos o quanto o diálogo entre as ideias desses educadores se faz necessário, porque sem a gente avançar no tempo do Marcos, mas nós precisamos lembrar que Bernardo Charlot, assim como você, Valdo, não começaram essa militância ontem, não. Né? Essa história está aí para ser comprovada, para ser bebida dessa fonte, e não é à toa esse movimento onde a gente une intelectuais do mundo, em nome do Paulo Freire, nosso brasileiro, sim, mas aquele que olhou para o pobre, que olhou para aquele que fedia, que olhou para aquele que estava fora do campo da educação. Marcos, agora é com você, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, Diane, Bernardo Charlot, Valdo. É uma alegria estar aqui com vocês e uma baita honra, né? Eu sou um pouco de filho da ANE, eu quero dizer, Alternativas da Nova Educação, né? Então, eu venho de um processo muito forte dentro de escola, sempre dentro de escola, né? E me enfiei lá para os Nordeste, no Rio Grande do Norte, um trabalho em Maracajaú, que é uma cidadezinha, uma vila, na verdade, que pertence ao município de Maxaranguape, e lá ficamos 2 anos. Para mim, sempre intrigava muito o que Paulo Freire dizia, né? A escola não transforma a realidade, mas pode ajudar a formar sujeitos capazes de fazer a transformação da sociedade, do mundo, de si mesmo. E a minha grande questão era, tá, ok, como fazer isso? Né? Nesse modelo que a gente tem hoje, era impossível. E a gente, então, começou através de muitos estudos, estudando com o professor José Pacheco, Lauro de Oliveira Lima, todos os grandes autores, Paulo Freire, nós começamos, então, a reinventar aquele espaço da escola, com muito trabalho, mas depois de 2 anos que estávamos já decolando, né, eu fui impedido de voltar para a cidade onde a gente tinha, para o município onde a gente tinha começado o trabalho. Aquilo foi tão desgastante, porque essa questão do genocídio, né, que o Charlot sempre fala, da educação, o Valdo lembrou bem aí dessa questão, ela ocorre muito fortemente nos municípios, através das estruturas municipais, do engessamento, do controle burocrático, do controle tarefeiro que a gente se impõe aos professores, porque eu já ouvi de várias pessoas que trabalham em educação, de secretário de educação, mas se a gente não fizer dessa forma, os professores não fazem nada, quer dizer, que é um absurdo. E saí de Maracajá, voltei para cá, para São Paulo, e Arujá, onde eu estou agora, e eu estava completamente inconformado, mas muito, assim, abalado com tudo que tinha acontecido. Foi quando, então, eu conheci o pessoal da Uniprosa, né, acabei ingressando na Uniprosa, e um dia eu resolvi, não, eu não vou me abater, não vou me deixar levar, eu vou procurar levar todo esse conhecimento que a gente desenvolveu para dentro de outras escolas. Escolhemos 2 escolas aqui no município de Arujá, uma, o Bernardo Charlot falou, Paulo Freire, Escola Paulo Freire. Uma diretora da Guimar, que eu já tinha trabalhado com ela no estado, e outra, uma escola rural chamada Bairro da Penhinha. E começamos ali a fazer um trabalho que era um trabalho realmente muito forte. Valdo acompanhou bastante tempo esse trabalho enquanto estávamos na ANE, e ainda a gente acompanha, justamente nesse sentido de dizer, vamos pegar essas ideias todas que estão, né, de Paulo Freire, de Lauro de Oliveira Lima, essas ideias, e como é que a gente faz? O Lauro de Oliveira Lima, ele traz uma ideia que eu achei, que me tocou também, muito semelhante ao Paulo Freire, que ele diz, olha, o educador, ele está criando um sistema social, então resta saber, né, que tipo de sociedade esse educador quer construir. O educador tem que ter uma antevisão do futuro e fazer essa sociedade acontecer agora, na escola, não é assim, eu estou formando um cidadão, quando ele for cidadão, não, é agora. Tá, como é que a gente faz, como é que a gente constrói essa educação humanizadora? Foi então que, através da ANE, a gente encontrou o pessoal da Unesp de Marília, começamos a trabalhar com aprendizagem cooperativa. Hoje, para resumir, bem resumidamente, os alunos hoje sentam em grupos, eles se organizam,
eles fazem as suas atividades, eles propõem projetos, eles desenvolvem esses projetos. A escola, uma das coisas que eu conversei com a Unesp foi o seguinte: a gente investe muito na humanização, né? Como é que eu meço isso? Como é que eu consigo dizer, ó, o aluno, né, a criança estava aqui e a gente conseguiu, né, levar ele um outro movimento interno, com outras relações socioculturais, com outras relações interpessoais? Como é que eu faço isso? E a Unesp criou, então, um instrumento para fazer essa avaliação. As crianças sentam, respondem questionários e a gente vai vendo todo esse progresso. Eu não tenho tempo para falar de tudo que a gente construiu, eu vou dar duas referências. As professoras, no final de um ano, dizendo para mim assim: eu não acredito que o ano está acabando, eu estou bem, não estou estressada, os alunos estão aprendendo. As crianças dizendo: mas já acabou o ano, professor? Os pais aplaudindo as professoras em pé no final do ano. Aí veio a pandemia. Voltei hoje para a escola, depois de quase 2 anos, né, que estamos retomando as atividades, e as professoras disseram para mim: nunca mais eu volto a ser o que eu era antes. Aluninhos enfileirados, e sem espaço para diálogo. Agora, já começaram primeiro ano, sem ter passado pelo infantil, já sentando em pequenos grupos, com distanciamento, óbvio, né? Fazendo atividades coletivamente, discutindo as suas questões. Então, isso me fez ter a certeza, né, que quando a professora, né, educadora, ela faz a transformação dela, não quer voltar naquilo que era atrás. E, para vocês terem uma ideia, com tudo isso que eu estou falando para vocês, sem apresentar metade dos resultados que a gente conseguiu, a gente enfrenta todo tipo de boicote institucional. Antes de começar a pandemia, tivemos diretoras que foram na frente da Secretaria de Educação querendo entrar com mandato de segurança para acabar com os 2 projetos. Então, tudo isso que a gente está vivendo está no município, está no Estado e agora, mais descaradamente, no governo federal. Então, a gente não vai realmente entregar-se nesse sentido, né? A Uniprosa fortalece muito a gente, porque é um grupo de pessoas que estão sempre se apoiando mutuamente, e esse movimento agora, então, do lançamento do e-book, da questão do manifesto, só veio a mostrar que estamos aqui, estamos vivos, e realmente nós vamos trabalhar cada vez mais para essa educação que vai ser humanizadora mesmo, e a gente está mostrando e provando que é possível. Crianças aprendem, e mais que aprendem, elas aprendem a conviver, a viver, ou seja, isso está acontecendo. Já é uma realidade. Como o Valdo falou, não tem volta. Era isso que eu queria deixar aqui para vocês de mensagem. Marcos, muito obrigada, né? E eu acredito muito nisso. Nós vamos emendar um segundo bloco agora, e eu vou, quando você fala, né, tanto você como o Valdo e Bernardo, da questão da humanização, eu sempre gosto de lembrar, né, lógico, a psicanálise me fala isso o tempo inteiro, que eu não me constituo sem o outro humano do outro lado, né? Então, falar em humanização é a gente falar dessa educação, né, do humano. E aí, lógico, eu queria provocar o Bernardo Charlot, nosso querido Bernardo Charlot, para que ele me fale um pouco por que essa humanização que a gente debateu tanto e aparece tanto nesse manifesto, Bernardo. Sim, é o título do manifesto, é o título do e-book, porque consideramos que a educação é fundamentalmente um processo de humanização. Provavelmente cada de nós tem a sua própria forma de entender o que significa exatamente humanização. Você é psicanalista, depende. Como o e-book tem também uma dimensão singular, a partir dos nossos valores coletivos, vou explicar, para mim, o que significa essa ideia de humanização a partir das pesquisas que
antropológicas que eu fiz nos últimos 5 anos, né? E que deram um livro publicado na França e traduzido no ano passado, né? Educação ou Barbárie, que já diz, né? Educação ou Barbárie. Humanização. Nascemos hominizados, mas não humanizados. Acho que é importante entender isso. Bom, nascemos na espécie humana, sapiens. Bom, é interessante de comparar como que aconteceu com o Achot. O Achot é bebezinho chimpanzé que foi adotado por um casal de psicólogos norte-americanos quando esse casal ganhou um filho, um bebezinho humano. Bom, o bebezinho humano, o bebezinho chimpanzé foram criados juntos, da mesma forma. No início, o Achot parecia muito mais inteligente do que bebezinho humano, filho de psicólogos. Bom, mas depois de 2 anos, o Achot não falou, porque chimpanzé não é hominizado, não faz parte da espécie humana. O Achot não falou. Chimpanzé pode usar até 150 sinais, da língua de sinais americanos. Nunca vai entrar na linguagem humana. Bom, mas se o bebezinho humano que falou, se ele tivesse, se ele fosse abandonado na floresta, como uma criança selvagem, tampouco iria falar, porque é hominizado, mas não teria sido humanizado. Bom, eu acho que isso é importantíssimo. Nascemos membros da espécie humana, bom, mas o que nos humaniza é a educação. Bom, a educação é um processo de humanização, significa que para entrar no mundo humano, bom, esse mundo, somos seres humanos porque entramos no mundo humano em que encontramos o outro. Bom, mas esse mundo humano, de onde ele vem? De onde ele vem? Bom, ele foi construído pelas gerações anteriores no decorrer da evolução. Somos herdeiros, bom, das gerações anteriores e somos os antepassados das futuras gerações. Bom, momento dessa aventura humana. A aventura humana que começou 7 milhões de anos atrás, quando, a partir do antepassado comum, começaram a divergir os que iriam se tornar chimpanzés e aqueles que iriam se tornar seres humanos. Uma aventura de 7 milhões de anos. Bom, e essa aventura aconteceu com várias espécies humanas. Eu sempre insisto sobre isso. Bom, houve várias espécies humanas. Bom, somos a última espécie humana. Várias espécies humanas se extinguiram. Bom, invadimos o mundo inteiro, mas somos a última espécie de um gênero humano que está em via de extinção. Bom, essas espécies humanas ocuparam o mundo durante dezenas de milhares de anos juntos. Neandertal e Sapiens ocuparam o planeta durante mais de 40 mil anos. Bom, e você, Jane, e eu também, temos 2 a 4% de genes de Neandertal. Você é um pouquinho Neandertal, e eu também. Bom, eu digo isso porque o que me parece importante é entender que o ser humano, o homem e a mulher, bom, o homem não é uma ideia, o homem é uma aventura. Bom, e para mim é uma coisa importantíssima, bom, para educar os jovens, porque, como vou explicar, uma questão fundamental hoje é como queremos continuar a aventura humana. Esse que está em debate. Não é fundamentalmente a base nacional curricular comum que está em debate. Bom, é o que queremos fazer dessa aventura humana que herdamos. Bom, e por que a educação é importante? Porque essa aventura humana nos leva a 2 especificidades humanas.
por um lado, o nosso genoma, o nosso equipamento genético, bom, que por definição é diferente das outras espécies. É por isso que somos uma espécie. Mas também o mundo humano, quem quer entender o que é um ser humano, não deve olhar apenas para um indivíduo humano, deve olhar para o mundo humano, bom, e na sua pluralidade. Bom, nascemos, enquanto seres humanos, na floresta tropical africana, bom, mas agora somos capazes também de ocupar o gelo ártico. Bom, criamos mundos. Bom, o mundo humano, digo, é a sedimentação, bom, dos pensamentos, das alegrias, das dificuldades, dos sofrimentos, das invenções, das técnicas, das artes, etc., de milhares de gerações anteriores. Acho que é importante de entender isso. Bom, e o que faz a ligação entre o nosso equipamento genético, plástico, como dizem os pedagogos, epigenéticos, como diz a genética, o que faz a ligação entre o nosso equipamento genético aberto e o mundo humano que encontramos quando nascemos, o que faz a ligação é a educação. É por isso que a educação não é apenas um bem público, não é apenas um serviço público. Primeiro, a educação é um direito antropológico. Bom, o fato de nascer na espécie humana abre o direito de ser educado. Bom, acho que é importantíssimo de entender isso. A educação é um direito antropológico de humanização. Isso significa que, primeiro, devemos tratar todas as crianças, inclusive nas nossas escolas, como sendo seres humanos, sejam quais a cor da pele, a religião ou a ausência de religião, bom, o gênero sexual, a nacionalidade, as necessidades especiais que cada um de nós tem, físicas e mentais. Bom, temos o direito de ser tratados como seres humanos. Não tem ser humano sem sociedade. Portanto, a educação é também um processo de socialização. Bom, e conclamamos nós, na Uniprosa, para uma educação socialmente justa, que possibilite a humanização de todos, a humanização para todos, insiste, para todos. Bom, respeitando ao mesmo tempo a igualdade, a dignidade de todos os seres humanos e as diferenças culturais e individuais entre eles. Também a educação é humanização, a educação é socialização, mas também cada um de nós tem uma história singular, uma vida breve e absolutamente única. Portanto, a educação é também um processo de singularização e subjetivação. Bom, os educadores devem respeitar esse movimento de construção de si mesmo. Mas para essa educação humanizadora, democrática, justa, acompanhando e respeitando a construção singular de cada um, precisamos de uma escola que seja o quê? Que não seja a escola atual, que temos que transformar profundamente. Uma escola que seja um lugar para entender o sentido da vida, o sentido das relações com os outros e consigo mesmo. Uma escola que seja um lugar de atividade intelectual, de sentido e de prazer. Bom, eu defendo a ideia de que a equação pedagógica fundamental é aprender igual atividade intelectual, mais sentido, mais prazer. Como esforço, mas existe um prazer do esforço. É essa escola que queremos. Uma escola também em que possamos trabalhar com os jovens que levantam cada vez mais essa questão como insistência. O que queremos fazer do planeta?
o que queremos fazer dessa aventura humana que herdemos? Qual planeta? Quais relações com as outras espécies vivas? Quais relações com os outros seres humanos? Qual mundo humano? Bom, qual tipo de ser humano cada de nós quer ser? Tem urgência em abrir essas questões com os jovens nas escolas. Eles estão na espera de diálogo com os adultos sobre isso. Eles reclamam que os adultos até que sabem escutar eles, mas não tem mais nada para dizer aos jovens. Não tem mais nada para dizer aos jovens. Bom, acho que temos que começar a falar. Bom, não falar para ficar no uniforme militar, hein? Bom, na obediência militar. Bom, quem forma os militares tem como princípio respeito à hierarquia e obediência. Queria relembrar que Paulo Freire era filho de capitão da polícia militar. Bom, ele tinha irmão militar. Não tem nada contra os militares. O problema é que a escola, bom, a educação, fundamentalmente, não é uma questão militar. Bom, que os militares têm que cuidar das coisas dos militares. Bom, não têm que cuidar da saúde e da educação. Bom, eu não vou organizar a guerra, entende? Porque não sou militar. Bom, portanto, queremos uma escola que seja mesmo uma escola e mais amplamente uma educação democrática, emancipatória, humanizadora, emancipatória. Bom, rejeitamos os importantes retrocessos que aconteceram desde 2016, bom, e que se aceleraram, que pioraram nos 2 últimos anos. Bom, contra esses retrocessos que não se manifestam por uma educação democrática e humanizadora, lança grito de alerta, de protesto, mas também de mobilização. E antes de eu passar, nós temos algumas questões. Eu queria pontuar, assim, é uma verdadeira aula, né? Estão falando aqui no chat, a educação como um direito antropológico, né? Vale a pena ler esse livro do Charlot das Barbáries, até porque ele faz uma leitura muito interessante sobre as categorias modinhas que a educação está tentando incorporar. Neuroeducação, neuro isso, neuro aquilo, mindfulness, transhumanismo, tudo isso são roupagens, né? Ele toca num ponto essencial, um direito antropológico, e principalmente partindo do sentido. Eu sempre fui muito provocada com essa frase do Bernard. Nós não temos mais o que falar, né? Eu gosto muito dessa experiência porque em 2014 eu fui fazer um trabalho na África e eu me lembro direitinho de repetir essa frase do Bernard Charlot. Por quê? Porque os professores em Namíbia falavam assim, que uma das grandes causas da educação deles é porque eles acreditavam que eles ainda tinham algo para falar para as novas gerações. Então, eu acho que é esse o ponto, né? O que nós estamos esperançando para as novas gerações quando um próprio professor fala para o seu aluno não ser professor, né? Então, é uma educação que ela mexe com o sentido, não é à toa que o Paulo Freire está tão vivo nesse momento, porque nós estamos falando de vida. Jane, se você permite, foi muito impressionado pelo caso da jovem sueca, Greta Thunberg. Quando ela quis alertar
e mobilizar a juventude sobre o futuro do planeta e da nova geração, o que ela fez? Uma greve da escola. Temos que refletir sobre isso. Uma greve da escola. Ela saiu da escola para levantar a questão do futuro. E isso é grave. Isso é grave. Porque é dentro da escola que deveria ser possível, como primeiro lugar, que a juventude possa levantar a questão do futuro. E a minha pergunta, a minha interpelação, de certa forma, a minha crítica fundamental à escola atual é quando vocês vão se tornar um lugar para falar como jovens do futuro, para dizer o que temos a dizer, nossa geração, e para escutar também essa nova geração, e para um diálogo entre as gerações. Mas temos também que refletir o que temos para dizer a esses jovens. Perfeito. O que temos para dizer a esses jovens. Perfeito. Valdo, Marcos, vou fazer o bloco de 3 questões para vocês 3, que eu acho que uma conversa com a outra. A Marília Bernard diz, os gastos da PEC foram reduzidos com a educação e a alegação é que foi reduzida por conta da pandemia. Esses recursos foram usados realmente para ajudar na pandemia da Covid-19? Essa é uma. A outra é, eu gostaria de saber qual a sugestão para recuperar a aprendizagem das crianças que irão sair da educação infantil para o fundamental. Crianças que foram apenas orientadas pela família, né? Ela quis dizer, não por um pedagogo. E o Dilson traz, minha questão é, qual a responsabilidade da educação frente a esse cenário? Não vejo como combater esse projeto apenas denunciando e nos contrapondo a ele. Perfeito, eu acho que as 3, elas encaixam. Aí eu queria começar, pode ser com Valdo, Marcos e Bernard. Veja, nós temos um espaço aqui que a gente agradece muito, muito em alta velocidade, mas todas essas questões estão sendo debatidas em todos os espaços possíveis, no movimento de alternativas que vocês encontram aí nas mídias, né, no Moane, na Uniprosa, e é onde que a gente aprofunda bastante isso, né? E é evidente que tem que ter a temática da educação, ela tem que ser um tema que centralizado, para a gente dar conta disso, né? Então, responder essas questões, agora a gente pode tocar de leve, provocar, emendar e dizer, uma juntando na outra, que nem você disse, né? O Bernardo lançou um livro agora, recente, mais um livro, Educação ou Barbárie, que é bem fundamentado, bem estruturado, de caminhada, dessa fala que ele fez em poucos minutos, ele trata num livro com muita profundidade. A caminhada humana, né? A caminhada dos sapiens na busca de se humanizar. Um educador chileno extraordinário, que também expulso do seu país, que morreu recentemente, não ao lado do Maturana, mas o Naranjo, Cláudio Naranjo, ele diz, não há nenhuma perspectiva para a sociedade humana se não tiver uma profunda mudança na educação. Então, vários educadores, e é a batida que o Paulo Freire fazia lá no Caminhando, o caminho se faz caminhando, né, em discussão com o Miles Horton, tantos educadores, mas aqui eu quero destacar algumas coisas assim. Não confundir escolarização com educação, de forma nenhuma, porque pode ser colocado de um jeito meio aligerado aqui, mas educação é um processo muito mais amplo, e daí tem que entender um pouquinho esse processo da humanização. Claro que na escola pública, para todos,
a gente pode muito bem fazer uma caminhada de humanização. Mas não com um ministro desse, que a única coisa que ele sabe dizer, aliás, é o terceiro, e num governo de 2 anos, e um pior do que o outro, todos eles no sentido de fazer uma escola excludente, sem direitos, e que sem nenhuma possibilidade de emancipação humana, dizendo que os mais fracos têm que cair fora mesmo. Esta escola excludente da elite é a escola que forma a sua elite. Não é à toa que os discursos... Eu devo ter presidido mais de 200 cerimônias de formatura universitária, onde que o pior momento é o juramento. Aqueles jovens tirando fotografia, jurando dedicar sua vida, seu diploma, sua profissão para a sociedade, independente de classe social, de cor, de não sei o quê. No dia seguinte, você encontra eles não dando a mínima para o que é a humanização do processo. E, aliás, muitos deles, de muitas formaturas, inclusive da medicina recentemente, foram parar nas páginas policiais, para nossa tristeza, movimentos de elite de jovem caçando mendigos nas ruas, tocando fogo, que nem tocaram no Índio Galdino, em Brasília, e tantas outras coisas. Então, não vamos confundir aqui, dizendo que uma boa escola é uma escola militar. Uma escola militar, já foi dito aí, forma soldado. E soldado não deveria nunca ser para a guerra. Porque aí agora vamos transformar as escolas civis em escolas militares. Então, eu puxo isso só para dizer em alta velocidade que há que se discutir o que é educação. De que educação nós estamos falando? Na escola e fora da escola, na família, na comunidade, em todos os espaços. E dou exemplo da favela de Heliópolis, chamado Bairro Educador, que uma vez por ano, vai ser agora em setembro, na segunda versão online, porque sempre é presencial. A escola, eles têm 5 valores. Quando faz a pergunta aqui de como começar, é só seguir alguns desses exemplos que já começaram há muito tempo, né? E aqui o privilégio de nós termos educadores mundializados que nos ajudam, e nós ajudamos onde nós podemos. Mas Heliópolis tem 5 valores. Tudo passa pela educação. Mas de que educação nós estamos falando? Porque se não falar de qual educação, a elite pega essa palavra e diz a educação é para os mais capazes e elimina os outros. O segundo valor de Heliópolis, uma das 3 maiores favelas do Brasil. Enquanto nós estamos pondo milico nas escolas, fazendo elas militar, Heliópolis tira os muros das escolas. Por quê? Porque eles põem o segundo valor, que a escola é o centro de referência da comunidade. O terceiro valor, autonomia. 4º, responsabilidade. 5º, solidariedade. Se você não trabalhar esse conjunto de coisas no processo educacional, não é educação. Aliás, nós estamos fazendo muito escravo intelectual, com diploma de doutor, diploma de graduado, de mestre, de doutor. Quando um doutor vai por um aeroporto impedir que médicos cheguem no nosso país para atender nos maiores rincões do país, alguma coisa acontece aí. Então, eu sei que o tempo é veloz, é muito curto aqui, mas dizendo, nós não podemos fazer uma escola que ela forma esse escravo intelectual em detrimento de uma escola inclusiva, emancipatória, humanizadora, onde que ela desenvolve uma síndrome, que é o SORO, síndrome do ódio raivoso obsessivo. Não é possível um cara que chega à presidência da República pregar o ódio e pôr um jumento de ministro que vai dizer que as pessoas não têm capacidade e têm que cair fora da escola. Então, não é denuncismo aqui. Aqui é dizer que nós estamos num caminho para uma outra educação. Já faço minhas palavras finais dizendo, nós estamos no eito. Nós, os que têm na educação o modo de vida, têm a vida toda
para educar e ser educados, como dizia o Paulo Freire. Nós nos educamos uns aos outros, mediatizados pelo mundo. Então, é ótimo um espaço como esse, agradeço muito, né? Me despeço aqui, dizer da satisfação de estar com o Marcos. O Marcos é um militante de uma educação de valores humanos que ele coordena a nível nacional. O Charlot, esse fenômeno que nós temos o privilégio de ter ele no Brasil e no Nordeste, né? Que quem não leu ainda ele, aproveite para ler aí esse último livro dele de Educação ou Barbárie, que ele vai dizer, igual o Cláudio falou lá, o chileno, se nós não tiver educação, vira barbárie, nós já estamos na porta da barbárie há muito tempo. Então, a educação ela tem que nos possibilitar que esse sapiens se humanize, e se humanize um em relação ao outro. Nós não podemos discutir essa questão, aí é só arma, é só não sei o quê, é só violência, isso aí não leva para lugar nenhum. Parabéns, obrigado aí pela live, né? E obrigado pelas companhias de vocês aqui. Obrigada, Valdo. Marcos, com você, daí já também faço as considerações finais, e eu queria avisar que tem volta, viu? Faremos outras rodas de conversa, a próxima será no dia 21, e no dia 19 também nós mandaremos. Bom, vamos, a Marília, né, Bernal, que coloca essa questão, né, que se aquilo que foi investido, os gastos da PEC, né, que foram reduzidos na educação, se forem investidos realmente na Covid-19. Olha, para falar a verdade, se a gente parar para pensar, mais ou menos assim, a cada R$10, né, que deveriam ser investidos na educação, talvez, quando chega na escola, 50 centavos, R$1, o resto se perde totalmente em gastos absolutamente inúteis, né? Desde uniformes superfaturados até apostílulas e tudo mais, que a gente já conhece a realidade. Então, com certeza não foi. Eu diria aí para a Ana, né, que quando nós temos uma questão dessa, Ana, que diz, olha, eu gostaria de saber qual a sugestão para recuperar a aprendizagem das crianças que irão sair da escola, da educação, nós encontramos professoras na escola, no início dos projetos, que elas dizem o seguinte: como é que é esse projeto? Eu falei, não sei. Como é que vocês querem que seja esse projeto? Porque o projeto nasce de vocês. Ah, mas como é? Você não vai trazer a coisa pronta? Como é que eu vou trazer pronto se a realidade, quem vive são vocês? Então, a questão que a gente procura fazer com que as professoras se tornem cientistas da própria área dela. A gente está cansado de chegar e ver na televisão, agora vamos debater educação. Ok. Com a palavra o advogado não sei quem, com a palavra o médico não sei quem lá, com a palavra o... Mas espera aí, onde estão os educadores? Né? Então, às vezes dá a impressão que não existem Bernard Chalot, Valdo Cavalete, Terezinha Rios, porque a gente começa a entender que muitas vezes, né, nós não assumimos a postura de cientistas nas nossas áreas. Então, eu diria para a nossa amiga, né, a Ana, que normalmente a gente chega para as professoras e diz, ok, tá bom, o que a gente faz com essas crianças que chegaram com a família e vocês estão detectando o problema? Vamos buscar a resposta onde tem resposta, onde quer, na ciência da educação. Então, não tem uma resposta fácil que a gente pode dar uma fórmula aqui, porque essa fórmula tem que nascer de onde? Da própria educadora, do próprio educador. E por isso que eu te digo, nós ficamos 2 anos praticamente sem estar dentro da escola presencial, com recursos muito mal alocados, assim, da noite para o dia, as professoras se viram diante de uma tela, tendo que fazer algumas coisas que as secretarias diziam que tinham que fazer, só que 1 ano e meio depois que elas voltaram, como elas se apropriaram do conhecimento científico da área da educação, quando estive lá hoje, elas disseram, não volto para trás mais. Eu nem sei como voltar para trás. Ou seja, por que eu falei para elas? Porque agora eu entendo o que é para ser feito, como é para ser feito, como a gente constrói essa escola humanizadora e vê as crianças aprendendo, as crianças se relacionando, eu também, enfim. Então, Ana, é uma resposta que tem que ser gerida e gestada dentro da tua escola, dentro de você, na leitura,
na conversa, no diálogo. E a última questão, qual a responsabilidade da educação nesse cenário, né? Diz aí o Dilson, né? Não vejo como combater esse projeto apenas denunciando e nos contrapondo a ele. O próprio Valdo já deu uma resposta disso, que existem muitas experiências no Brasil que estão acontecendo, e só que elas não aparecem, né? Quer dizer, elas estão entre nós aqui. Então, esse movimento, ele não é só de contraposição, não é só de denúncia, é um movimento real que já está ocorrendo e a transformação está acontecendo. Eu estou aqui, prova disso, Jane, Valdo, que acompanha. Valdo conheceu a professora Mila, né, Valdo? Uma escolinha lá pequenininha, lá em Ibiúna, perdida naquela cidadezinha, que hoje já se incorporou dentro da nossa trabalho. Enfim, existem, e eram pessoas solitárias, que estavam perdidas por aí. E hoje nós estamos formando um corpo de educadores, educadoras e professores que estão realmente se juntando para que isso não fique só realmente no contraponto, na denúncia, etc., mas que realmente se diz, olha, a gente sabe como fazer, está aqui, o resultado está mostrando que isso aqui é muito melhor do que o que estava ali, então não há, são fatos que a gente está apresentando, né? Então, eu quero terminar dizendo que é uma grande alegria estar aqui com vocês, o grande amigo Valdo, que eu tenho aí, que inclusive agora vai virar um mentor da minha filha Larissa, né, que Larissa que está entrando agora, saindo da psicologia, já quer se trabalhar com movimentos sociais, MST e tudo mais. O Charlot também, que é uma grande alegria estar com você. E você, Jane, muito obrigado pelo convite e agradecer a todos aqueles que estavam participando aí da nossa live. Muito obrigado. Acho que está sem o teu áudio, Jane. Obrigada, agora... Marcos. Nossa, muito emocionante. E agora, professor Bernardo Charlot, é com você. Três questões de Marília, de Ana, de Dilson, mais uma palavra final. Vou tentar de responder de forma breve e direita. Para onde foi o dinheiro coletado pela pandemia? Não sei, Marília, mas tem alguém que sabe, que vai nos dizer. É a CPI, é a Comissão Parlamentar de Inquérito, vai nos dizer isso daqui a pouco, para onde foi o dinheiro. Estão tentando, né? Ana, entrando no ensino fundamental. Immanuel Kant, o grande filósofo, dizia: se enviam as crianças à escola não para que elas aprendam, não, em primeiro lugar, não para que elas aprendam conhecimentos, mas para que elas fiquem sentadas sem se mexer. Bom, é isso que se faz com a criança quando ela entra no ensino fundamental. Bom, porque ele dizia, não tem disciplina da razão sem disciplina do corpo. Bom, é a pedagogia tradicional contra o desejo, portanto, contra o corpo. Bom, falei disso no livro, não vou desenvolver aqui, mas acho que podemos pensar de outra forma, sim. Podemos pensar que quando a criança entra no ensino fundamental, ela vai aprender a ler e entrar de outra forma na cultura. É a cultura que o mundo do outro, Lacan, Jeanne, ela entra no mundo do outro, entrando na cultura. Só que essa cultura tem pelo menos duas interpretações possíveis. Seja a criança entrando no ensino fundamental, vai entrar numa cultura que tem sentido, que permite de entender o tudo que é humano, seja ela vai entrar numa cultura que é objeto de prova, tem que escolher. Quando se entra no ensino fundamental. Cultura, aprendendo a ler, escrever, etc., entrando no mundo outro, ou objeto de provas. Dilson, o que fazer, fundamentalmente? Eu vou responder em três momentos. Primeiro, acho que precisamos de um projeto antropológico para enfrentar o que eu considero o triplo desafio que vamos ter que enfrentar. Um desafio tecnológico, um desafio ecológico
e o desafio da barbárie. São esses 3 desafios que as jovens gerações vão ter que enfrentar. Precisamos de propor, discutir, como já disse, projeto antropológico. 2, e no dia a dia do cotidiano, antes de ter resolvidos nosso triplo desafio. Eu digo a equação pedagógica: aprender igual atividade intelectual, mais sentido, mais prazer. Tem professores que trabalham em condições em que eles podem fazer pedagogias completamente novas, hein? Marcos sabe. Bom. Tem outros. No bairro de Santa Maria, em Maracaju, você tem 35 ou 40 crianças. Bom. Como calor, nem sempre tem ar-condicionado, e tem escolas do Nordeste em que nem tem água. Não vou dizer faça uma pedagogia completamente nova. Vou dizer, tente de fazer o que você puder, pensando atividade intelectual, sentido e uma forma de prazer. E o problema a ser resolvido e ao mesmo tempo é a solução. Qual o primeiro passo? Pergunto Gilson também. Para mim, o primeiro passo é acabar com a avaliação atual, que não é nada uma avaliação pedagógica, é uma avaliação para hierarquizar, para selecionar. Prova disso é que quando a criança não entendeu, não se reexplica a criança, se coloca de recuperação. Bom, temos que acabar com essa avaliação, que é a forma escolar da sociedade, a concorrência generalizada que sofremos na sociedade toda. Agora, terceira coisa, a ação. A ação. Marcos falou da ação que ele faz na sua escola. Bom, é uma ação mais ampla, uma ação sindical, uma ação social, como estamos fazendo na Uniprosa, uma ação política. Bom, como princípio que acho que é de Gramsci, bom, o pessimismo do pensamento e o optimismo da ação. Pessimismo do pensamento, mas optimismo da ação. Agora, como vocês podem agir? De várias formas. Tem uma primeira coisa muito simples que vocês podem fazer depois de sair desse live. Tem um manifesto. No final do manifesto tem um link para assinar. E aí, vocês vão dizer o quê? Vão dizer, eu gostei dessa live. Agora vou apenas jantar. Eu também vou jantar. Hein? Mas vocês, antes de jantar ou como sobremesa, vocês podem assinar o manifesto. Bom, é uma pequena ação, mas neste momento, esse manifesto da Uniprosa, bom, é o texto daqueles que recusam as lógicas atuais do mundo da educação. Portanto, vocês podem também fazer essa pequena coisa, porque para mudar o mundo, tem que fazer grandes coisas através de pequenas coisas também. É a minha palavra final, não para concluir, mas para abrir, porque tem que abrir. Muito obrigada, Bernard, Valdo, Marcos. Nossa, eu acho que assim, hoje foi a primeira conversa de muitas, e que a gente faça esse movimento pequeno, né, que é aderir a esse manifesto, divulgar nos nossos grupos, fazer essa educação acontecer, como ela está acontecendo aqui, nessa roda, nesse grupo de intelectuais, no seu grupo da cidade. Lembrando que nós vamos lançar no dia 19 um e-book completamente gratuito, com 41 textos inéditos falando desse momento de educação. Jane, e quem assinou o manifesto vai receber no seu e-mail esse e-book em prioridade. Quem assinar o manifesto receberá no seu e-mail o e-book. Contamos com a sua divulgação, porque é nesse movimento que nós vamos transformar. Aliás, já estamos transformando a educação. Podem nos aguardar que a semana que vem tem mais e mais e mais. Muito, muito obrigada, gente. Bom jantar para nós agora e vamos preparar a nossa celebração de fim de pandemia em Sergipe, hein?
Obrigada, viu? Obrigada, Marcos, Bernardo, obrigada a todos. Marcelo, obrigada, viu?